Vamos começar então com as nossas leituras do mês de março? Vamos. Lembrando sempre, pessoal, leituras do mês no canal aqui no YouTube. Todo mês, Hajime no Ippo, 5 voluminhos para membros. R$ 2 você vê nossos comentários sobre Hajime no Ippo e mais algumas Verdade. outras coisas, né? Livro do Araki, leitura de Kagurabashi, tudo mais. Você tem 3, eu tenho 2. Com qual que você quer começar? Então, Mama Yu Yu é um mangá que estreou na Weekly Shonen Jump no final do ano de 2023, lá pra setembro. Foi uma das últimas levas do ano, ou a última leva, não, teve uma depois. Foi uma das últimas levas do ano. E ele estreou com muitas promessas, era um autor novato, o Hayashi Yoshihiko. Ele tinha feito os one-shots, e aí ele entrou com uma série diferentona, com uma quadrinização completamente diferente do que você vê na revista e conquistou corações e mentes. Eu tinha gostado muito do começo, mas e aí ele chegou ao quarto volume e foi cancelado essa semana, tragicamente, com 29 capítulos. Mas sobre o que é Mama Yu Yu? Ele é a história de um mundo onde tem um rei demônio, tem um herói, e toda vez que morre um rei demônio, outra pessoa nasce como rei demônio. Toda vez que morre o herói, outra pessoa nasce como herói. E uma guerra constante entre essas duas raças estava sendo travada, até que na geração anterior, o herói Halo Halo foi lá e conseguiu criar uma era de paz. E inclusive a rei demônio Mamamá não morreu e a gente vem no presente, onde o Corléo, que é o novo herói, tá vivendo uma era de paz. E a história começa com ele se questionando o que é ser um herói numa era de paz. Afinal, pra que ele serve se não existe mais a guerra? E esse é um mangá que ele fez uma jornada que fazia tempo que eu não via. Porque ele é um mangá que ele vai jogando muita coisa e vai testando muita coisa conforme ele vai rolando, porque ele é um mangá que ele percebeu que não, que ele tinha ali um saborzinho que podia agradar a galera, mas tinha uma crítica muito forte em, porra, você tá fazendo um shonen na Shonen Jump, você não devia fazer essa quadrinização tão maluca. Faça uma quadrinização mais convencional para as pessoas lerem normal. Então ele sacrifica a quadrinização. Aí chegam e pedem pra ele, faz uma história mais direta, essa história tá muito filosófica, as pessoas querem porrada, e aí ele vai lá e transforma o mangá em porrada. Ah, corta esse personagem aqui que ele não tá tendo boa recepção. Ele vai lá e corta o personagem que não tem boa recepção, e isso levou ele a ser cancelado de qualquer forma. Então, ele é um mangá que me deixa muito triste, assim, porque ele toda a curva que ele dava pra aparentemente não ser cancelado, ele ficava menos interessante pra mim. Eu gosto muito da arte dele, eu acho o desenho do mangaka muito interessante, muito diferente. Eu acho que ele é bom em escrever diálogo, eu acho que a relação dos personagens é um negócio que ele faz muito bem, mas é um mangá que ele começa tão interessante e ele termina tão clichê que é muito triste. Eu não consigo não ficar triste com esse mangá. Eu não acho ele especialmente horroroso, o final, mas eu acho um tédio, assim. Ele começa a trazer personagens de outras realidades que são heróis e reis demônio, cada vez mais, e no aspecto temático de discutir o que é ser um herói, o que é ser um rei demônio, ia ser legal, mas ele traz esses personagens pra ser os arcos de Battle Shonen mais sem graça que tem. E ele é um mangá que ele segue a filosofia atual dos mangás cancelados da Shonen Jump, que ele é um mangá que ele não acaba. Ele dá um gancho final de, pô, compra o último volume aí, meu cara. Pra você saber o final de verdade, muito paia. Mas eu ainda acho que mesmo no final ele tem uma ideia muito interessante do, de cada um desses personagens. Mesmo que o plot em si
fique cada vez mais foda-se. E é isso, Mama Yu Yu. Ele tem um sistema de poder, foda-se. Ele devia ser uma história muito menos direta de porrada do que ele é. Mas ele tentou não ser cancelado e foi cancelado mesmo assim. Isso aí tem cara de mangá que o autor vai voltar daqui a uns 4 anos fazendo um Battle Shonen diretão meio ruim. Vai ser um hit. Uhum. Tem um pouco. E. Porra, ele chama Mama Yu Yu Uhum. e a Mama é descartada no capítulo 4. Acabou a mamata. Acabou a mamada. Fico triste, eu gostei do primeiro capítulo. É a única coisa que eu li dele, foi o primeiro capítulo na época que saiu. Eu achei um primeiro capítulo bom. É bacana, ele vai ficando. Então vamos lá pro meu primeiro mangá, que é este senhorzinho aqui, Aventuras de Menino do Mitsuru Adachi. Primeiramente, né, Mitsuru Adachi, pra quem não sabe, é um autor ultra renomado, ultra gigante no Japão. Ele é Sim. uma puta de uma referência pra várias coisas que vieram depois, principalmente no que tange Slice of Life. Aventuras de Menino, eu tenho quase certeza, aliás, eu tenho certeza, é o único mangá dele que saiu por aqui. É o único, sim. Saiu há 12 anos pela LPM Pocket. Então, essa é a única coisa do Mitsuru Adachi que saiu, porque o Mitsuru Adachi não é um autor fácil de vender, né? Ele é ultra apaixonado por beisebol, que é um esporte inexistente aqui. Os mangás dele geralmente são bem mais longos, né? O cross game, o comprometimento um pouco maior do que você, né? Só chegar e lançar alguma coisa assim. Vamos testar aqui. Aventura de Menino, pelo menos ele é um volume, então os caras lançaram. Ele é, e eu não sabia disso, ele é uma antologia. Sim. Né? São 6 histórias aqui. Ele não é exatamente uma compilação, igual a gente pensa em compilações, né? De outros, de outros autores. Porque essas compilações, geralmente, elas são pegar uns 6, 7, 8 one-shots do cara, condensar num volume e lançar. Isso aqui não, isso aqui é um mangá que ele foi lançado sendo pensado, né? Em um mangá de volume único, apesar dele ser histórias completamente separadas umas das outras. Mas todas ligadas por um tema específico, que é nostalgia da infância, né? Com personagens em geral, assim, todos muito conflitados com o estado em que eles são e como eles perderam, né? O sentimento que eles tinham quando eles eram crianças, de achar o mundo um lugar fantástico, ou, né, ter uma paixão muito forte por algo, e enfim. São 6 histórias aqui. Do outro lado da porta, Perdidos na Estrada, Herói, Um Arco na Cor do Céu, Mensagem Enviada, Escada do Tempo e Caderno de Desenho. São 7 histórias, perdão. Eu vou dizer, eu nunca li nada do Mitsuru Adachi fora isso. Eu assisti um pouco dos animes. Como que é o nome daquele? Mix. Eu assisti um pouco do Mix. Mas o Mitsuru Adachi, ele era um cara que eu conhecia bem mais por reputação e por traço. Porque o traço do Mitsuru Adachi pra mim é muito, muito bom. E do que por conhecer mesmo, né? Então, foi uma surpresa. Ao mesmo tempo em que eu esperava muitas das coisas que veio aqui. Porque, como eu disse, são várias histórias Slice of Life com um tom muito melancólico. Em que ele vai ali meditar, geralmente em cima de alguma coisa específica do personagem, né? Então, por exemplo, você vai ter uma história aqui no meio, que é a minha história favorita dessa antologia, que é de um menininho que ele é muito apaixonado por beisebol, obviamente. E o pai dele era o batedor principal do time, quando ele era mais novo, né? Só que o pai dele é um cara ultra metódico, ultra racional, e ele não vê muito valor no filho ficar jogando beisebol, porque o filho é muito ruim. Mas o menino, tá lá, o menino ele se empolga, né? Com beisebol, ele adora beisebol. Então, é meio que uma jornada ali do pai tentando fazer pazes com a relação dele com o beisebol, para ele fazer pazes com o passado dele, e aí ele finalmente conseguir apreciar, né, a paixão do filho. Você tem uma outra que é de um cara, ele era muito apaixonado por luta livre, né, wrestling. E ele é um cara ultra passivo e que em dado momento da vida dele, a passividade dele acabou afetando uma outra pessoa, e aí ele não consegue parar de pensar nisso, né? Vai corroendo ele até a vida adulta. E vai deixando ele cada vez mais passivo, inclusive. Então são
várias historinhas, assim, que no geral elas são muito gostosas de ler. A quadrinização do Mitsuru Adachi, ela é bem blocada, ela é bem truncadinha, né? Ele encaixa vários quadros numa página só, o que pode ficar um pouco cansativo. Teve alguns one-shots aqui que eu tive que, né, me forçar um pouquinho a continuar, porque o cara ele não é tão dinâmico assim, ele é bem mais é, contemplativo, né? Então tem certas partes aqui em que a contemplação não me pegou, não me pega exatamente. A primeira história aqui, por exemplo, é uma história que eu acho ela meio pouco desenvolvida, meio no campo das ideias. E tem uma outra aqui que eu também não sou muito fã, que é a segunda das histórias aqui, que é um conto de suspense quase terror do Mitsuru Adachi, sabe? É sobre três colegas de infância. Eles vão visitar um quarto colega que chamou eles pro meio de uma floresta em que aconteceu um acidente com eles quando eles eram crianças, né? O colega deles sofreu um acidente nessa época e aí eles se perdem na floresta e eles começam a lembrar disso e ser meio que assombrados pelo menino. E eu acho que o tipo de história que o Mitsuru Adachi conta, e principalmente a maneira como ele apresenta aqui, ele não consegue passar muito a impressão de suspense, de, né, a atmosfera Uhum. pesada que o conto tá tentando vender. Eu acho que ele funciona muito melhor nos outros one-shots. E esse sim, daqui pra frente eu acho que a compilação ela já fica muito melhor, porque ele já começa a investir mais no que ele sabe, né? E aí ele entrega alguns one-shots muito, muito bons. Como eu disse, do menininho do beisebol é muito bom. Eu gosto muito de um outro, que é de uma menina que é sequestrada. E aí os assaltantes, eles sequestram a menina porque o pai dela é dono de uma empresa, mas o pai dela não tem uma relação muito boa com a mãe dela e a menina só mora com a mãe. É um conto engraçadinho, apesar de ser sobre um sequestro de uma... E os últimos contos também são muito bons, né? Ele termina numa nota muito forte também. Então, de maneira geral, assim, foi uma boa leitura. Eu gosto... Primeiramente, eu gosto muito desse formatinho da LPM. Eu acho Da que LPM. pra ler, assim, eu li ele no trem, né? Então, é o formatinho perfeito pra mim. Bem bonitinho, bem acabado. Por mais que ele seja simples. Eu adoro, assim... Amo, amo, amo de paixão a arte do Mitsuru Adachi. Eu acho Eu também. que é um... Além de ser um negócio que você bate o olho e você reconhece instantaneamente, tem uma simpatia inerente nela, na maneira como ele Uhum. desenha a personagem, sabe? Que é... Porra, é encantador pra mim, assim. Então, mesmo os contos que eu não gostei muito, eles pelo menos valeram, porque, né, poder absorver aquela arte dele assim é sempre uma coisa muito boa. E eu gostaria muito que alguém pegasse alguma outra coisa dele pra lançar por aqui, porque Ele ainda. tem outros trabalhos de um volume que dá pra trazer. Sim, sim, eu tenho certeza. E principalmente agora, né, que a gente tá tendo vários autores aí mais lado B sendo lançados aqui. Eu acho que Uhum. cabe você, alguma editora, tentar lançar um Mitsuru Adachi, que, novamente, é um cara gigantesco. Ele é titã, assim. Na Sunday, ele Sim. é Rei. praticamente um deus, assim. Ele é um rei. É ele, o Fujita e a Rumiko E a Takahashi, Rumiko sabe? Takahashi. Sim. Mas é isso. Fico com isso. Recomendo Aventuras de um Menino. Quem conseguir pegar aí, eu acho que ele tá... Você deve encontrar ele por uns 20 e poucos reais em promoção. E eu acho que vale a pena, viu? Porque... Uhum. Boa compilação essa. Boa antologia. E uma leitura muito Esse gostosa também. eu li faz uns anos, eu não lembro de nada. Mas eu lembro que eu gostei, mas não lembro nada das histórias. Tá R$21,90? Eu acho que ele vale R$21,90. Quando ele saiu, ele não valia R$21,90. Hoje em dia ele vale R$21,90. Vamos pro Zou de Inverno. Eu também zoo no inverno, É. guerreiro. Eu zoo no Zoa? inverno, eu zoo no Boa. verão. Eu zoo Muito aonde foda. der. Então, eu não sei se vocês lembram, porque esses programas não estão arquivados, mas uma das coisas que eu fiz uma promessa pra mim mesmo nas leituras do mês foi de ler mais Jiro Taniguchi. Hiro E Taniguchi. desde então eu peguei, durante as leituras aqui eu comentei alguns eu gostei, outros não. Normalmente os que não são slice of life são os que eu não gosto. E aí Eu um, lembro que um você certo falou dia, daquele primeiro trabalho dele que você detestou, né? muito ruim, Crônicas da Era do Gelo, muito ruim. E aí eu tava certo dia sentado, olhei na estante, o Zona Inverno olhou pra mim, falei, pô, vou ler, né? Deve ser uma história legal.
sobre um homem visitando um zoológico. O mangá não é sobre um homem visitando um zoológico. Zou do Inverno é um trabalho do Jiro Taniguchi, como eu disse, de um volume, lançado entre 2005 e 2007. Então é um trabalho bem mais recente, tá bem mais próximo do ano que ele morreu, que foi 2017. Então é um Jiro Taniguchi bem mais maduro. É verdade, E ele morreu, né? Sim, faz uns anos. Eu lembro que eu descobri E isso em conta live e eu fiquei muito chocado. Mas pode continuar, por Sim. favor. Perdão. E conta a história do Hamaguchi, que é um jovem que vai morar em Kyoto. E ele tá trabalhando numa indústria têxtil pequenininha de família, assim. E aí, mas o que ele gosta de fazer é ir no zoológico e desenhar os animais. E no tempo livre dele. E ele vai vivendo essa vidinha aí, ele quer desenhar estampa, mas ele não consegue na indústria. Porque a filha do dono da indústria deu uns pega no ex-desenhista de estampa, que era casado. E aí ele se vê nessa relação complicada. Ela não pode sair sem escolta, é ele que vira a escolta dela. E aí as coisas se complicam um pouco até que ele acaba ajudando ela a fugir com esse estamparista. E com isso, ele precisa encontrar um novo trabalho. Ele vai pra Tóquio e começa a trabalhar como assistente de mangaka. Esse mangá, na verdade, é um mangá semi-biográfico do começo da carreira do Jiro Taniguchi. Dos primeiros anos, basicamente, da época que ele era assistente, até ele conseguir publicar o primeiro trabalho. E é um mangá bem diferente dos outros que eu li dele, porque é um mangá com uma narrativa bem mais forte, assim. Ele é um slice of life, mas ele é muito mais focado no dia a dia e como esse moleque aparentemente perdido, começa a sentir que, pô, talvez ele pudesse publicar mangá, porque ele quer trabalhar com desenho e tudo mais, mas a família dele não vai aceitar muito bem, porque o pai dele já morreu e ele é o filho caçula, e a vida de mangaka não é uma vida fácil. Então é mais as desventuras dele descobrindo o mundo dos mangás e descobrindo a noite do que sobre um zoológico no inverno. Inclusive, ele não volta pro zoológico até o último capítulo, depois do primeiro. Mas é um mangá que eu gostei muito, porque ele tem aquela melancolia gostosa do Jiro Taniguchi, nesse olhar, ainda mais por ser um trabalho semi-biográfico, semi-autobiográfico. Ele olha pro passado dele, pra juventude dele, com aquele gosto de melancólico, de tempos bons que ficaram pra trás. Eu gosto muito de como ele representa a noite nesse mangá, como esse ambiente de liberdade, onde você vai conhecer pessoas, você vai ser mudado por essas pessoas, você vai mudar essas pessoas. E as pessoas às vezes são meio estranhas, mas quando você conhece ela um pouco mais, vai se abrindo um pouco com elas, você vai formando um laço verdadeiro, assim. E ele consegue criar um ambiente muito rico no elenco dele, que isso é, pelo menos de nada que eu li dele, eu nunca vi um trabalho em que os personagens destacavam como no Zou do Inverno, assim. Ele consegue criar tanto a salinha do mangaka com todos os assistentes, quanto a família dele que mora no interior, ele dá várias camadas, ainda mais para um mangá de um volume. Além disso, no meio disso, a gente vai ter uma dose de romance, que é um romance muito melancólico também, porque a menina que ele conhece tem doença, então ela sai do hospital, volta do hospital, ela acaba virando a motivação dele para escrever, acaba sendo o motivo pelo qual ele publica o primeiro mangá. Então é um mangá que acontece muita coisa, mas ele consegue condensar a narrativa muito bem, assim, mesmo tendo um volume. Uma grande surpresa. Porque eu achei que ele era. É um trabalho do Taniguchi que a Devir publicou aí, É, porque tipo, Homem que Passeia mangá. fez sucesso, né? Mangá do Jiro Taniguchi é quase aquela coisa que a gente bate o olho na capa e no título, a gente meio que já presume o que é o mangá inteiro, né? Sim. E, pô, gostei bastante. Foi uma grata surpresa. Eu estou com vontade de ler outras coisas. Eu tenho mais coisas do Taniguchi em casa que eu quero pegar pra ler. E vamos ver aí. E tá saindo coisa dele pra caramba, né? Saiu esse Uhum. mês, saiu o Diário do Meu Pai.
tem o Bairro Distante que saiu, que é o maior trabalho dele, mas esse eu não comprei, tá esgotado, infelizmente. Mas gostei. Quero continuar lendo mais Taniguchi. É um autor que muita gente torce o nariz, porque ele é esse autor difícil, com Não é, nem, histórias que não acontecem nada. não é nem que ele é difícil, né? É só que são mangás lentos a maior parte do tempo. Também, mas ele sofre do. Ah, esse aqui é mangá pra quem não gosta de mangá. Mangá pra cult, né? É. Que eu acho uma bobagem. Bastante. A única coisa que eu li dele foi o Gourmet Solitário, que eu gosto. Eu gosto Mas também. o Taniguchi. Não, talvez o Taniguchi ele seja um pouco difícil, porque o Taniguchi é muito de clima, né? Eu já Sim. tentei ler, tipo. Eu tentei ler O Homem que Passei umas 2 vezes. Nunca É o meu vai. favorito dele, o Homem que Passei. Eu acho Nunca vai excelente. pra mim. E é muito de clima, né? Tipo, não é nem que eu achei o mangá ruim, é só que eu estava tão claramente não na vibe pra ler aquilo que eu Uhum. parei. Mas uma hora vai, uma hora vai. Tenho interesse e tenho respeito pelo E Taniguchi também. a edição da Devir é muito bonita. Eu gosto desse formato maiorzão que eles fazem pro seu Tsuru. E tem, porra, tem nota biográfica, Matheus. Eles explicam o autor depois. Porra, tá maluco? Mas você acha necessário? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que você pode ignorar tudo. Você não acha que E é legal colocar um só você. mancheteiro falando. Então. Você não acha que é mais legal só, tipo, nada? Você Ah, entra, eu você acho. entra, você Sim, entra no mangá sem saber nada, você sai sem saber nada e é isso? eu acho que sim. Você inventa na sua cabeça, né? Ah, Esse porra, autor é importante ou não? Não sei. eu tô Talvez seja. comprando, comprando mangá pra ler quadrinho, pô. Tô comprando pra ler livro. Verdade. Faz Inclusive, sentido. a Shita no Joe não tem também nenhum prefácio. O mangá mais Lógico que importante da não. história do Japão, eles lançaram sem um prefácio, mas se Não você precisa. Já for. é autoexplicativo, pô. Então. Se você for em algum evento que tem algum stand da New Pop, vai ter um cara lá que vai te explicar a importância da Shita no Joe, mas no mangá não tem, não. Isso aí. É transmídia a experiência. Uhum. É isso de Zou no inverno? É isso, recomendo muito. Se de lerem. A edição tá bonita. Se a edição estiver indisponível, dá seus pulos aí, dá pra achar fácil. Aqui não deve ter nenhum texto sobre mangá. Eu acho que poucas pessoas falaram de Ashita Verdade. na internet. Isso aí pouco se fala. Vamos lá, meu próximo mangá, você falou de um cancelado da Jump Uhum. e de um Slice of Life. Eu vou falar de um sucesso Slice of Life da Jump, que é Blue Box. Gigantesco o Box. Que eu estou lendo Blue Box, eu li. Eu tô quase nos atuais já. Eu li, se eu não me engano, 120, 130. O Blue Box ele começou a publicação em 2021, se eu não me engano. Foi 21, 12 de abril. Então ele começou a publicação em 12 de abril de 21. Ele é escrito pela Koji Miura, que não teve nada de muito relevante antes disso, né? Vai sair Teve um sim, ela anime. foi assistente do maluco de Ahiro no Sora, pô. Não, sim, mas ela não lançou nada de muito relevante antes do Não. box. E vai sair um anime esse ano que vai ser o maior anime do ano, né? Então, acho que essa era a hora pra eu começar a ler mesmo. Porque o que é o Blue Box? O Blue Box, ele é uma história desse menino, o Taiki. Ele tá no primeiro ano do ensino médio e ele tá no clube de badminton. Toda manhã ele chega pra treinar muito cedo e ele encontra a Shinatsu, que é uma jogadora do time de basquete. Ela é o astro do time de basquete feminino. E nisso ele acaba desenvolvendo ali um sentimento afetuoso em relação a ela, né? Mas ele não consegue chegar, ele não consegue se expressar até que a família da Shinatsu vai se muda para outra região e ela, para não desistir do time e para não desistir da vida escolar, ela se muda para casa de uma amiga da mãe dela, que é, coincidentemente, a mãe do Taiki. Então eles passam a Uhum. morar ali no mesmo teto. Primeiro de tudo, o que esse mangá não é? Ele não é um mangá de esporte, pelo Tem. menos não do gênero esporte. Ele tem a parte de esporte, e a parte de esporte é muito importante, mas ele não é um mangá de esporte. Vai ver um desenvolvimento com tropes similares ao mangá de esporte. Ele também não é uma comédia romântica. Isso, Ele é sim. um romance. Uhum. Um romance, slice of life, desses dois personagens. Eu digo isso Ele é porque muito. Ele é.
muito filho do Mitsuru Adachi, inclusive, que foi o seu outro Ele é mangá. muito inspirado no Mitsuru Adachi. Ele pega uma clara referência também do Baby Steps. Porque, vamos lá, eu tinha uma impressão muito errada do Blue Box antes de eu começar a ler ele. Porque eu achei que ele fosse, de fato, ali uma comédia romântica bem escrita, porque eu vi muita gente comentando muito bem. Mas eu tinha a impressão de que ele era uma comédia romântica e de que ele jogava dentro dos tropes da comédia romântica. E ele não joga. Eu acho que talvez tendo uma visão um pouco mais a longo prazo, né? Não lendo semanalmente, dá pra eu pegar mais. Mas ele é um mangá muito mais introspectivo, muito mais interno. O que importa nele é muito mais os sentimentos do Taiki em relação às coisas que vão acontecendo na vida dele do que qualquer outra coisa. E aí também tem essa outra questão, né? Porque o Blue Box, ele... No começo ali, ele tem um triângulozinho amoroso. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal. O Blue Box, até por ele, pela autora Koji Miura, e isso eu acho uma coisa muito inteligente dela. Ela sabe onde ela tá publicando e ela sabe o histórico de mangás de romance da Jump. Então ela ativamente toma decisões pra ir contra as ideias de um Hong Kong, sabe? Pra ir contra, sabe, as pessoas tentarem perceber isso como um Nisekoi, como um Ichigo 100%, enfim. Porque tem uma personagem, né, a Hina, no caso, que ela desenvolve sentimentos pelo Taiki ao longo do mangá, mas desde o começo o mangá deixa bem claro, não, essa história, ela não é uma história de um triângulo amoroso, ela é a história do Taiki, e a menina que o Taiki gosta é a Shinatsu. Sim. Sabe? Sim. Então, eu acho muito interessante como ele vai navegando, né, por esses tropes de mangás de romance e como ele quase se coloca como esperto demais pra cair. Eu não sei se ele se coloca ou se é a minha impressão de que, tipo, caralho, é bem inteligente a maneira como ela tá resolvendo todas essas situações. Né? Porque isso é uma coisa muito boa também. Ela é muito boa em criar situações pra fazer os personagens reagirem. Volta e meia ela vai jogar uma situação meio merda, meio de mangá de Hong Kong tradicional, mal entendido aqui, mal entendido ali, mas ela sempre vai resolver de uma maneira muito madura, de uma maneira muito pé no chão. Então é uma leitura muito refrescante nesse sentido, sabe? Você vê um mangá que ele é um romance, ele é um slice of life e que, né, ele não por isso precisa ficar ali nos no pedestre do gênero, assim, né? Sim. Não, E eu acho interessante que ela é uma autora novata, mas ela é uma autora que economiza muito no texto. Ela confia muito que a arte dela e a quadrinização dela vai passar tudo que ela precisa. ela confia tanto ao ponto de que a Shinatsu, por exemplo, que é outra personagem mais importante desse mangá, ela é uma personagem que ela é basicamente reação, né? Ela Sim. fala muito pouco, ela expressa muito pouco. Você tem que pegar a personagem através do olhar dela. E ela desenha muito bem. Muito bem. Ela é Sim. muito competente, tanto fazendo uma quadrinização slice of life, mais naturalista, mais pé no chão, quanto fazendo as partes de esporte. Porque a parte de esporte desse mangá eu acho muito inteligente, porque ela quase que coloca uma representação mais visual pro romance, pro estado de espírito do Taiki, né? Então quando ele sente que ele avançou com a Shinatsu, ele começa a jogar muito bem, mas quando ele tá mais em dúvida, ele tá jogando meio mal, sabe? Você vai percebendo ali como que, porque isso é uma outra coisa que eu acho muito legal desse mangá, porque ela trata o romance de uma maneira muito bonita e de uma maneira muito real, mas ela também enxerga que é um adolescente, eles são adolescentes, sabe? Então o romance, ele acaba quando você tá numa idade em que os seus sentimentos eles estão muito intensos, o romance ele vai acabar vazando para outras partes da sua vida de maneiras positivas e negativas. Então, ao mesmo tempo que a motivação do Taiki para crescer, para virar um jogador de badminton muito bom, ela é em grande parte sustentada pelo sentimento dele pela Shinatsu, isso também acaba prejudicando ele em vários momentos, porque o Taiki, e isso
É uma coisa que ela deixa bem clara. O Taika, ele é levemente obsessivo com esse Sim. sentimento. Né? Ele é muito intenso. Ele é um personagem muito intenso em relação aos sentimentos dele com a Shinatsu. Né? Ao mesmo tempo que ele é muito travado, então isso acaba sendo uma dificuldade muito grande pra ele. Né? É um mangá que, porra, eu acho a leitura dele muito gostosa. Muito gostosa. Eu acho não só os dois personagens principais, que eu amo os dois. Eu amo o Taiko, eu amo a Shinatsu. Mas eu acho que ele constrói um elenco muito bom também. Uhum, Um uhum. elenco de coadjuvantes que é excelente, sabe? São personagens. O Hariu é gigante, tá maluco? Porra, o Haryu, ele é o melhor personagem desse mangá. amo ele, porra, né? Inclusive, eu acho muito interessante, né, que é um mangá de esporte, e ela poderia... Ele não é um mangá de esporte, no caso, mas enfim, ele trata essa parte do esporte, e ela poderia muito bem fazer, né, ali pra fins dramáticos, um time underdog, mas não, eles são o Aoba Josai, né? Então, Então, assim, o Haryu, ele é o Oikawa. E ele tem o... basicamente, sim. E ele tem o... Como que é o nome do cara? O Shijima dele, sabe? Então, assim, Uhum. é muito legal. O Haryu é muito legal. Eu gosto muito do Kyo também. Bom, Eu gosto de todos os personagens desse mangá, né? Pelo menos todos que tem mais destaque, assim. Eu gosto todos. A quadrinização dela é uma quadrinização muito gostosa. É uma quadrinização que ela não é muito intensa, ela não é muito dura, mas ela também é muito inteligente na maneira como ela usa a montagem ali. E tem momentos, assim, que eu acho muito marcantes. Tem um momento, por exemplo, que sem dar muito spoiler, mas assim, tá acontecendo um jogo de um lado e tá tendo uma confissão do outro, ela vai cortando assim, meio que pra comentar na situação dessas duas personagens ao mesmo tempo. E tem um outro momento também, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Esse mangá ele é belíssimo. Tem um outro momento também numa festa de Natal que eu gosto bastante, né? Ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar o que é ler esse mangá semanalmente. Sinceramente, eu não é consigo. gostoso, é gostoso, é gostoso. Assim, eu imagino que seja, sabe? Mas eu não consigo imaginar uma pessoa, eu pelo menos, né, ler Blue Box em meio a outras coisas, sabe? Um momento domingo que eu vou pegar, eu vou ler os mangás da Jump e o Blue Box vai estar lá no meio. Porque o Blue Box, pra mim, ele é muito um mangá de você parar e tirar seu tempo com ele, sabe? Você dá uma... entrar naquela história um pouco pra você sentir mesmo, assim, toda a narrativa dele. Então eu provavelmente vou ler o que falta e aí parar. Né? E aí eu espero acumular mais uns capítulos e aí eu volto a ler depois. Porque eu gosto de um romance água com açúcar. Eu acho que eu já deixei bem claro aqui em todas as leituras do mês. Loafer, Insomniacs After School, Humano Mercado e agora o Box. Todos mangás que eu gosto muito, muito, muito. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. É... Entendo o hype do Blue Box. Entendo o hype do Blue Box. Sai. E o mais bizarro, sai esse ano pela JBC. Vai sair esse ano pela JBC junto com a Kanibanashi, né? Vai simplesmente Então destruindo a aí, Panini. Panini perdeu aí o Shoujo Trio. Mas é isso. Uma outra coisa que eu queria comentar também é um mangá com algumas das melhores capas de capítulo que tem. Ela faz capas de capítulo quase como se fossem fotografias Polaroid, assim. Eu acho todas Uhum. muito bonitas. Muito bonitas porque o traço dela é sensacional. O traço dela dentro é muito bom, o traço dela colorido, ó, delícia. Muito legal. Mas é isto de Blue Box. Uma belíssima leitura que eu fiz nesse mês de março, viu? Gostei bastante. Então vamos pular de Mega Hit do ano para Mega Hit do ano. Com outro mangá que foi publicado em 2021, 6 dias antes de Blue Box, no dia 6 de abril, do Tatsuyuki Nobu Dandadan, o mega hit da Shonen Jump Plus. Pô, você pegou o vídeo do Piscine. Eu Muito entrei lá bom. pra pegar algum vídeo do Dandadan e eu vi o piscina e falei, porra, vai ser esse. E qual que é a história? É a história de dois personagens, o Ken Takakura e a Momo Ayase. Ele é fissurado em alienígenas,
porque ele não tem amigos e ele sente que alienígenas podem ser a resposta, eles podem levar ele para um lugar melhor. E ela acredita muito em espíritos, porque a avó dela é exorcista. E esses dois acabam se encontrando por coincidências da vida. Ele vai provar pra ela que espíritos não existem, ela vai provar pra ele que alienígenas não existem. Ambos encontram essas criaturas ao mesmo tempo e um fantasma de uma velha rouba o pinto e as bolas do Eu Kenta sei. Kakura. Eu sei 3 coisas do Dandandan. O moleque perde as bolas, a menina fica seminua e tem uma página que uns alienígenas abduzem uma vaca. São as 3 coisas Aham. que eu sei de conteúdo desse mangá, né? Então, eu li 4 volumes desse mangá, que dá 2 arcos e meio. E o que é esse mangá? Esse mangá ele é um Battle Shonen bem padrão, assim. Ao mesmo tempo, ele não é tão padrão, porque ele não é o que você espera de um Battle Shonen hoje em dia. Mas, pelo menos até onde eu tô, ele é muito a fórmula de a gente vai ter um problema, e aí esse problema vai trazer um novo personagem pra party, e aí acabou o arco, e aí o próximo arco vai trazer um novo personagem. E até onde eu tô, a gente já tem 5 personagens nessa party, então eu não sei quanto mais ele vai adicionar de pessoas. Eu sinto que com 4 volumes essa parte já tá um pouco repetitiva. Ele já. Eu já. Uma pergunta. Hum, Eles estão lutando contra o que exatamente? É contra alienígenas e fantasmas? já depende do arco. Tem arco que é contra alienígena, tem arco que é contra fantasma, tem arco que é contra criptídeos, tem arco que é contra mais de uma coisa ao mesmo tempo. Varia. Ah, o Jandai falou que eles estão lutando E. contra chineses. Não estão, aqueles são alienígenas. Tá. Que eles estão vestidos de salaryman. Isso aí foi só bastante racista do Jandai. É... Mas eles enfrentam criaturas do sobrenatural de maneira geral. E normalmente são arcos curtos e são arcos que vão ter uma temática muito forte e muito clara. E eu acho muito engraçado, porque eu já vi muitas vezes as pessoas falando do primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem uma cena de quase estupro. Hum? E todo mundo fala: ah, não, esse mangá, essa cena é inaceitável, mas depois do capítulo 2 ele fica bom. Essa cena é parte muito importante da temática do primeiro arco. Você pode reclamar que pô, é de mau gosto usar esse tipo de coisa? Até pode, mas não dá pra você. Existe um tom de não tem por que essa cena existir quando ela é o ponto do primeiro espírito. O primeiro espírito, ele é uma analogia sobre mulheres que são violentadas e mortas e esquecidas por homens. Porque esse mangá, ele é muito lacrador, assim. Apesar dele ter essa camada inicial idiota de o moleque sem pau, ela é muito focada na protagonista, na Yase, e muito sobre a relação. Os 2 primeiros arcos são sobre questões das mulheres na sociedade japonesa atual. O terceiro arco, que é o que tá rolando agora, ele é sobre cidade pequena e sobre o domínio que famílias que mandam na cidade gerações causam nessas cidades pequenas. Então Ele ele, ele, é. Ele é ele Fujimas é mesmo, hein? ele é bem Fujimas, ele é bem filhote do Fujimas, assim. Mas pra mim o trunfo mesmo desse mangá é que ele é muito bom de trabalhar os personagens, trabalhar o elenco dele. Ele mescla muito bem um sentimento muito genuíno de adolescência com piada de pinto, que é sempre engraçado. E o moleque é aquele moleque meio esquisitinho que tá lidando com a puberdade. A menina também tá lidando com a puberdade dela. Então, muito desse mangá é: ai meu Deus, não sei se gosto dele ou se somos só amigos. Que é sempre muito bom quando bem feito. As lutas são ridiculamente bem desenhadas. Ele é muito bom pra desenhar criatura, ele é muito bom pra desenhar cena de ação. Cena de ação. Ele é muito bom com movimento, com escala. É impressionante que esse seja o primeiro mangá desse maluco. Porque puta que pariu, como ele desenha bem. E
eu não sei você, mas eu olho pra esse mangá e ele é aquele mangá que ele é icônico, assim. Você bate o olho, você fala, isso aqui é especial. Bastante. Bastante. Só do visual dele, assim. Uhum. E eu acho que ele consegue carregar bastante no roteiro dele. Apesar dele ser bem óbvio, toda a temática que ele vai tratar é bem na sua cara. É bem Tatsuki Fujimoto, que eu não tenho problema, eu gosto. Mas tem amigos que não vão gostar desse mangá, eu tenho certeza. Mas aí o VS, historicamente, fecha com Fujimas. Fechamos. Por voto da maioria, VS fecha com Fujimas. Sim. Mas aí, basicamente, o segundo arco ele vai ser sobre essa menina que tá na tela ali, que ela usa uma grande máscara social pra fingir que ela é muito legal, mas tudo que ela quer é atenção, e ela é meio maluca. Então, ela acredita que ela é uma heroína escolhida pelos deuses. Ela é uma Shuni. E ela é um pouco, sim. E aí o arco ele vai girar muito em torno da fantasma da vez, e é uma moça que só queria, que ela era pobre, ela queria cuidar da filha, mas aí ela precisou pegar dinheiro com a Yakuza e pra pagar ela teve que virar prostituta e acaba se matando. Então, todo arco tem a sua lacraçãozinha. Independente, pra você que é lacrate. E é isso aí. Muito foda. O drama atual do mangá é que eles recuperaram o pinto, mas ainda não recuperaram as bolas do moleque. Tá bom já, pô. Tá bom, Matheus? Você não precisa das suas bolas? Ah, eu fumo, então meu pinto já caiu faz muito tempo. Isso é verdade. Mas, sei, acho que dá pra viver sem as bolas. Sem uma, pelo menos. Ele recuperou uma, ele tá monobola. Então tá de boa, pô. Então, o que esse moleque tá chorando ainda? Porque as bolas, elas têm o poder do espírito que roubou. E é tipo a balinha do Ishida que ele quebra, que traz vários rolos. Ah, entendi. Então, é isso. Você tem poder nas bolas, então ok. Exatamente. Não pode perder as bolas de ouro. E, Beleza, porra, então. tem um caranguejo que ele é alienígena. E ele tá trabalhando porque ele é pobre. E aí ele trabalha pra outros alienígenas e ele é humilhado. E o corpo dele tem uma gravatinha assim no peito. E ele trabalha pro filho porque o filho tem uma doença incurável que precisa de transfusão de sangue. E aí a cena que você falou que é a cena da vaca é porque eles descobrem que o sangue dessa raça é leite. E aí eles Eu abduzem a fiquei. vaca. Eu fiquei levemente assustado, porque você falou a cena da vaca e jogou no vídeo do PC aqui exatamente essa cena. Muito foda, né? É, conexão mental. Muita sincronia. Mas então é de Dona Dan? É isso, muito bom. Vou continuar lendo. Tô Em lendo pela algum. Panini. A edição da Panini tá bacana, não é aquela edição vagabunda deles, é um papel melhor. Tá bacana. Em algum momento eu vou pegar pra ler. Esse tá naquela lista de tipo. Alguma hora vai. Mas então é isso das nossas leituras de março. Agora a gente corta o vídeo aqui porque a gente vai comentar Hajime no Ippo. Lembrando sempre, Pra quem? você que tá no YouTube, vire membro e ouça os nossos Uhum. comentários de Hajime no Ippo agora aqui nesse programa. Vamos comentar volumes 10 a 15. Então, até mais, pessoal do YouTube.